E agora eu vou chamar ao vivo o repórter Lucas Moura, que vai trazer mais informações sobre o censo demográfico. Olá, Lucas, boa noite. Quais as outras informações que você tem aí sobre o censo? Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. Gilvan, nós temos a possibilidade agora de fazer uma avaliação geral sobre esses dados do censo com o Kleber Oliveira, que está aqui conosco. Ele é pesquisador e também demógrafo, poderá nos ajudar a interpretar alguns desses dados. Kleber, eu queria começar pelo cenário geral, né? Sergipe ultrapassa 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 200 mil habitantes mais ou menos, e cresce assim como é a média do país, um pouco abaixo da média, mas cresce algo em torno de 6, 6,5%. Esse crescimento, o que é que representa para o nosso estado nesse intervalo aí de 12 anos? Boa noite, Gilvan, boa noite aos telespectadores. Na verdade, o Brasil passa por um processo de transição demográfica caracterizado essencialmente pela redução da fecundidade. Os casais estão tendo menos filhos. Por outro lado, nós temos o envelhecimento populacional. Do ponto de vista de Sergipe, a gente tem casos interessantes. Nós temos municípios que têm perdido população, né, essencialmente a população em idade de trabalhar, porque não encontra nos seus municípios naturais uma oportunidade de emprego. Para que se tenha ideia, Aracaju, São Cristóvão e Barra concentram 46% da população de Sergipe. Isso representa muito em termos de mercado de trabalho, porque é uma pressão a mais. Na medida em que a população não encontra emprego no interior, tende a migrar para Aracaju, Barra e no caso, Barra dos Coqueiros. Seria uma espécie de êxodo rural, mas não da região rural para a região urbana, mas da região interiorana do estado para a região mais da capital, seria isso? O Nordeste é uma área de expulsão demográfica, né? Nos anos 70 e 80 eram os fluxos migratórios Nordeste e Sudeste. Depois, quando o Sudeste passou por uma crise econômica, essa população continuou a migrar mais para os centros das próprias regiões, né? No caso das regiões metropolitanas. E no caso de Sergipe, a patente falta de emprego no interior faz com que essa população em idade de trabalhar e em idade de estudar busque a capital de Sergipe e, não encontrando residência de forma mais barata aqui, vai para a parte periférica do município de Aracaju ou nos bairros periféricos de Aracaju. E até nas cidades satélites, como o senhor mesmo citou, Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros é uma cidade que cresceu muito proporcionalmente, está entre as que mais cresceram no estado, proporcionalmente, ultrapassando 50 mil habitantes, um crescimento considerável, né? É muito dentro desse contexto. Né? A Barra repete mais ou menos o que aconteceu em Socorro nos anos 80. Para que a população tenha ideia, a população de Nossa Senhora do Socorro no final dos anos 70 era de 1.300 pessoas. Perdão, 1.300 pessoas. Só que a população que migrou para Nossa Senhora do Socorro era a população pobre do interior. O que acontece com a Barra é um evento bastante interessante, que é a população de classe média, e média alta de Aracaju, que migra para a Barra dos Coqueiros e busca, por exemplo, de IPTU mais barato, condições de vida um pouco mais amenas do que no trânsito de Aracaju. A pergunta que se faz é se a Barra tem condição de infraestrutura de receber um volume populacional em tão curto espaço de tempo. Para a gente encerrar, eu peço até desculpa pela interrupção, mas eu acho que, de um modo geral, o contexto é esse, né? Há um crescimento populacional no estado, mas independente de qualquer que seja o percentual do crescimento, o que se espera é que as cidades elas tenham capacidade de estrutura para oferecer bem-estar social às suas populações. E que o interior tenha condição de absorver essa população no mercado de trabalho, senão vai continuar havendo a migração interior, região da Grande Aracaju, pressionando o mercado de trabalho aqui e criando bolsões de vazio populacional no interior do estado. Perfeito, eu agradeço a sua presença e participação, uma excelente noite para o senhor. Gilvan, volto contigo. Tá bem, Lucas, muito obrigado.